Vamos lá, pessoal, questão 25 da prova da SPSEC tipo A de Física de 2014. Em uma espira condutora triangular, equilátera, rígida e homogênea, com lado medindo 18 centímetros, como está aqui na figura, e massa igual a 4 gramas, massa em 4 gramas, nada disso. Eu já boto aqui que a massa é de 4 de 10 a menos 3 quilos. Circula uma corrente de 6 amperes no sentido horário, como mostrado na figura. Então, até aqui, essa espira, por ser triangular e equilátera, tem 3 lados de mesmo comprimento. Rígida e homogênea, não se deforma, tem a mesma densidade em todo lugar. Massa de 4 gramas, de 4 10 a menos 3 kg. E nela tem uma corrente de 6 amperes. Tudo bem. A espira está presa ao teto por 2 cordas isolantes ideais e de comprimentos iguais. Olha aí, cordas isolantes, aqui ó. De modo que todo o conjunto fique em equilíbrio. Todo conjunto em equilíbrio. Então aqui a força resultante é 0. Se eu for estudar a força resultante sobre a espira condutora, ela tem que ser 0. Porque está em equilíbrio. Estão no equilíbrio vertical. E na mesma região existe um campo uniforme magnético cuja intensidade é de 5 centésimos de Tesla, que atravessa perpendicularmente o plano da espira, conforme indicado no desenho abaixo. Então, vê só. Eu tenho fio percorrido por corrente, na verdade eu tenho espira, percorrido por corrente no interior de um campo magnético. Então, alguma coisa está me levando, ou melhor falando, tudo isso está me levando, né, pessoal, a entender que eu estou querendo falar da força sobre a espira. Pois, e se ele quisesse falar sobre o fluxo? Ah, tudo bem, ele ia botar, né, que haveria uma variação de campo e aí apareceria uma corrente, certo? Mas a questão está me mostrando que eu quero falar sobre força, até mesmo porque ele diz que o sistema está em equilíbrio. Então, observando aí, considerando que a intensidade da aceleração é de 10, quanto vale a intensidade da atração em cada corda? Então, quanto vale a atração? Então, vem cá comigo. Eu quero saber quanto vale a atração na corda. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: tração é uma das forças da mecânica. Ela tem equação definida? Não. Então, se ela não tem equação definida, cara, tu vai ter que trabalhar com as condições de equilíbrio dos corpos, ou com a condição de equilíbrio do corpo, e encontrar o valor da força-tração através das outras forças, que estão aí mantendo o equilíbrio junto com a tração. Não tem jeito. Se uma força que você procura não tem equação definida, você vai ter que encontrar o valor dessa força através das outras forças que atuam sobre o corpo e satisfazendo as condições do problema. Nesse caso, satisfazendo uma condição de equilíbrio. E aí, quais são as forças que tem sobre este sistema? Bem, de cara, pessoal, a gente já sabe que tem peso. A gente já sabe que tem tração. Então, se eu desenhar aqui o meu triângulo equilátero, vai ter tração nessa corda, vai ter tração nessa, são iguais essas trações, certo? Bem, além disso, o meu sistema tem força-peso, então é como se toda a minha quantidade de massa tivesse aqui no centro. E aí aqui eu tenho um peso. Bem, além disso, o que é que está faltando? Como eu tenho força, ou melhor falando, como eu tenho fio sendo percorrido por corrente dentro de campo magnético, eu tenho força sobre esse fio.
a gente sabe que quando cargas se movimentam, elas geram propriedades magnéticas. E por gerarem propriedades magnéticas, elas recebem interação com campos magnéticos externos. Então, se a gente fizer as forças que atuam em cada um dos ramos, então, se eu chamar esse aqui de ramo 1, se eu chamar esse ramo aqui de 2, se eu chamar esse ramo aqui de 3, onde é que a força vai estar no ramo 1? A força é perpendicular ao ramo, tá certo? E como ele é homogêneo, é bem no centro dele. Então, aqui também teria uma força no meio do ramo e na direção perpendicular ao ramo. Ó, que interessante. Aqui também teria uma força nesse ramo 3. Forças essas geradas pelo campo magnético, devido a esses fios estarem sendo percorridos por corrente. Então, assim, a gente não sabe que força magnética sobre carga é QVB seno θ. Tudo bem? E é que essa força magnética, ela é um vetor tanto perpendicular ao vetor velocidade, quanto perpendicular ao vetor campo. Ela não é duplamente perpendicular. Então, se a força magnética aparece sobre a carga em movimento, ela vai aparecer sobre a carga em movimento no fio. Então, se eu aplicar isso a cargas em movimento no fio, eu chego que a força magnética, ela é bio, só que um bio com L, seno de θ. E este vetor força magnética, ele se torna perpendicular ao vetor corrente, a um vetor que seria um vetor indicativo de para onde está a corrente e que tem a intensidade da corrente. Tá certo? Ao mesmo tempo que ela tem que ser obrigatoriamente perpendicular ao campo. Então, pensando assim, tem força nesses 3 ramos. E olha que interessante. Olha que interessante. Então, deve existir uma força magnética nessa linha. Deve existir uma força magnética nesta linha. E deve existir uma força magnética nesta linha. Então, essas 3 linhas se encontram aqui. Bem. E aí, se a gente fizer pela regra da mão esquerda para encontrar essas forças, tá certo? Se a gente fizer pela regra da mão esquerda para encontrar essas forças, como é que nós vamos encontrá-las? Eu vou encontrar uma força aqui assim. Faz a regra da mão esquerda aí. E aí, aqui eu também vou achar uma força assim. E aqui eu vou achar uma força assim. E por que você não está botando força magnética 1, força magnética 2, força magnética 3? Por causa dessa equação. Todos os pedaços de fio estão dentro do mesmo campo, estão percorridos pela mesma corrente e possuem o mesmo L, o mesmo comprimento. E aqui, nos 3 casos, isso dá mais 1. Porque nos 3 casos, o campo é perpendicular à corrente. E aí, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa super interessante. A gente já sabe que esse ângulo é 60, esse ângulo é 60 e esse ângulo aqui também é 60. Certo, pessoal? Tudo bem para vocês? Ok. Super legal. Certo? Bem, olha o que é mais interessante nisso aí. Eu vou traçar aqui essas 3 direções das forças. Tem essa direção aqui, tem essa direção aqui, tem essa direção aqui. Tá bom? Então, tem uma força aqui,
tem uma força aqui e tem uma força aqui. Essas três são magnéticas e de mesma intensidade. E o interessante é que essas direções formam entre si 120 graus. Por que, Luiz, elas formam 120 graus? Olha por quê. Olha por quê. Veja só. Como isso aqui está bem no meio, essa linha amarela se torna a bissetriz desse ângulo de 60. Então aqui é 30, aqui é 90 e aqui obrigatoriamente tem que ser quanto? 60. A mesma coisa acontece aqui. Isso aqui é 30, isso aqui é 90, isso aqui também é 60. Então esse todinho aqui dá 120 e isso aqui todinho é 120, porque são opostos pelo vértice. Bem, pensando assim, o que é que você tem? Olha que interessante. Você tem três forças, tá certo? Você tem três forças e que essas três forças, duas delas formam 120 graus entre elas. E o que é que isso vai acarretar? Isso vai acarretar, pela regra do paralelogramo, que essas duas vão gerar uma resultante aqui de mesmo tamanho que elas. Se você fizer a lei dos cossentes, você vai chegar nisso. Toda vez que você somar duas grandezas vetoriais que formam entre si 120 graus, duas grandezas vetoriais de mesma intensidade que formam entre si 120 graus, a resultante entre elas vai estar na bissetriz e vai ter a mesma intensidade que elas. E aí, essa força resultante dessas duas, pela regra do polígono, pela regra do paralelogramo, ela anula a terceira força que estava aqui, que é essa aqui. Ela anula. Moral da história. Duas dessas resultam em uma que anula a que ficou, que anula a terceira que restava. Então, aqui, em termos de força magnética, a força resultante de modo magnético, ela é nula. E se isso é verdade, só sobra para aqui a tração e o peso. Então, pensando que a força resultante magnética sobre esse sistema é zero, só sobra aqui duas trações para cima igual o peso para baixo. Então, a tração é metade do peso e pelos dados, sendo a massa 4 de 10 a menos 3, vamos voltar logo aqui para o final, isso fica 4 de 10 a menos 3 vezes 10, tudo isso dividido por 2. A tração vai dar 4 por 2 dá 2, 10 a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2 newtons. E isso está na afirmativa letra B. 0,02 de forma numérica. Tá bom? Então, essa sacada aqui de que essas três forças magnéticas, duas delas formam entre si 120 graus e geram uma resultante que anula a terceira que ficou, é fantástica. Tá? Isso também é chamado de princípio do tamborete de três pés ou do tripé. Os três pés de um tripé ficam distribuídos. Os três pés ficam distribuídos de modo que 2 a 2 formem 120 graus em suas direções. Para quê? Para que quando um pé empurre nessa direção e o outro empurre nessa e o outro empurre nessa, essas duas anulem essa, porque vai ter uma resultante aqui, na mesma direção, só que em sentido oposto. A mesma coisa vale se eu pegar essa com essa. Gera uma resultante aqui, na mesma direção da terceira que ficou. E de mesma intensidade que essas duas, que lhe deram origem. E aí isso anula isso. Ou
essa com essa, resulta numa que está aqui, que tem a mesma intensidade delas, que a originaram, tá certo? E essa anula essa. Então os pés ficam distribuídos, formando 2 a 2, 120 graus entre suas direções, com esse intuito. Na hora que eles recebem empurrões do solo, ou empurram o solo e o solo os empurra, ou seja, eles vão empurrar o solo e o solo os irão empurrar. Esse empurrão que o solo dá sobre os 3 pés estejam distribuídos, sejam de igual intensidade e estejam distribuídos formando 120 graus entre eles. Os 3 empurrões sejam de mesma intensidade e distribuídos 2 a 2 formando 120 graus. E isso faz com que a resultante ela venha a dar 0. Porque 2 desses geram um resultante que está na mesma direção, mas sentido contrário à outra força que ficou, a terceira força que ficou. Tudo bem para vocês? Até mais e tudo de